Olá, seja bem-vindo a este canal. Antes de iniciar esse vídeo, eu quero pedir, caso você ainda não seja inscrito neste canal, que possa se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar este vídeo. Então, neste vídeo, nós estaremos dando sequência aos nossos comentários sobre as lições bíblicas da CPAD, essa revista aqui, que é do quarto trimestre de 2024. Hoje nós estaremos comentando a lição de número 11, a promessa de provisão. Antes disso, eu quero deixar um informe aqui que esta obra minha aqui, ó, que eu publiquei no ano de 2022, Enciclopédia de Notas Bíblicas, Históricas e Teológicas, ela agora foi publicada com a segunda edição, que é esta edição aqui, ó. Ela tem uma nova capa, ela tem uma nova diagramação, ela tem 700 páginas agora, ela tem um índice de assuntos que não tinha naquela primeira edição. Então, é uma obra fundamental para você colocar do lado das suas bíblias de estudo, do lado dos seus comentários bíblicos, para te auxiliar, porque aqui tem informações muito importantes para você, para te auxiliar no estudo da Bíblia. Ela é dividida em 4 partes, né? Na primeira parte são notas introdutórias aos livros da Bíblia, explicando cada um dos livros da Bíblia. A segunda parte tem comentários de vários versículos da Bíblia. São vários versículos que são comentados da Bíblia Sagrada. É a parte maior da obra. A terceira parte, a terceira seção, é formada por notas biográficas de personagens, não só da Bíblia, mas personagens da história do cristianismo, da história da igreja. Então é uma parte muito que tem informações que edificam a nossa vida pelos testemunhos dessas pessoas aqui. E a quarta seção, a quarta parte, é formada por notas da teologia, explicando heresias que aconteceram na história da igreja, explicando heresias atuais, muitas coisas, muitas seitas aqui também são abordadas. Então, caso você queira adquirir esta obra, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. E também na descrição do canal vai ter o link também para adquirir esta segunda edição revisada. Olha só a capa dessa obra, o tanto que ficou bonito. Olha só a capa já vale o valor desta obra. E agora então eu tenho 2 obras publicadas, né, que é esta aqui mais esta aqui, ó, né? Os frutos falsos profetas, pelos seus frutos os conhecereis. Então são 2 obras, caso você queira adquirir, vai ficar os links na descrição deste vídeo e deste canal também. Você pode adquirir tanto pela editora Clube de Autores, ou também pela Amazon, pela estante virtual, também elas estão disponíveis lá. Então vamos aqui agora para o comentário deste vídeo, que é sobre as lições bíblicas, né, da CPAD, a lição de número 11, que é o tema de hoje, que tem como título a provisão, a promessa da provisão. A promessa da provisão, lição 11 desta revista. Aqui a leitura básica para esse estudo, o comentarista utilizou Mateus capítulo 6, versículo de 25 a 31. Este foi o texto base, né, que o comentarista utilizou para comentar esse tema. Vamos aqui entrar na introdução, que diz assim: nesta lição, estudaremos a promessa de provisão para o crente em suas necessidades. Sabemos que a Bíblia revela que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Por isso, podemos afirmar que ele tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. À luz de Mateus 6, percebemos a importância que o nosso Senhor dá a todas as esferas da natureza humana. Por isso, nesta lição, estudaremos acerca das instruções como promessas que o Senhor dá a respeito das inquietações e preocupações da vida. Então aqui o comentarista, dá uma breve introdução explicando o que será abordado nesta lição. Como eu já disse, ele vai trabalhar em cima de Mateus capítulo 6, que fala sobre as preocupações, né, que Jesus ele estimula, ele ensina que o cristão não deve ficar angustiado com certas coisas. Então, parte 1, a provisão das necessidades básicas. Não fiqueis ansiosos. No Sermão do Monte, capítulo 6 do Evangelho de Mateus,
O Senhor Jesus ensina sobre as esmolas, a oração, o jejum, dentre outros temas. Ele ensinou aos discípulos a respeito de não viverem de maneira ansiosa e preocupada com as necessidades básicas da vida, pois o Deus que provê para todos os animais e os vegetais cuida também das necessidades básicas, emocionais e espirituais do ser humano. Por isso, nosso Senhor afirmou: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Ponto 2. Provisão do alimento diário. No versículo 26, Jesus faz referência às aves do céu que não semeiam, nem cegam, nem fazem estoque de comida, mas o Pai Celestial provê seu alimento diário. Essa belíssima imagem bíblica nos mostra de que se Deus olha para os animais, uma categoria inferior ao ser humano, temos a certeza de que Ele olha, cuida e se relaciona com as pessoas. Dessa maneira, Ele sabe que não vivemos sem um alimento diário para nutrir o nosso corpo. Ainda assim, mesmo a respeito da necessidade mais básica da vida, devemos aprender a confiar em Deus, e não ser dominados pela ansiedade. Então aqui nessas partes aqui o comentarista vai mostrar então que não é que a pessoa ela não tem que se preocupar, mas não pode desesperar a ponto de ter essas coisas básicas da terra. Porque quando acontece isso, esse desespero, ela coloca isso como mais importante, coloca isso como acima de Deus. Então esse é o problema. É o que Jesus diz, onde estiver o seu tesouro, né, aí estará o seu coração. Então aquilo que você coloca mais importante é o que vai determinar a sua situação. 3. Provisão da vestimenta. A gente viu aqui no comentário anterior a provisão do alimento diário e a provisão agora da vestimenta, porque a comida e a roupa eram os itens básicos da época bíblica, da época do Novo Testamento. Da mesma forma, nos versículos 28 e 30, o Senhor Jesus faz uma referência aos lírios dos campos, que não compram nem produzem suas roupas, mas o Pai Celestial os veste de maneira bela. Em relação ao ser humano, Deus interage de uma maneira muito especial com ele, de modo que também lhe provê as vestimentas. A respeito dessa necessidade básica humana, devemos aprender a confiar em Deus e não nos deixar dominar pela ansiedade. Tanto o alimento diário quanto a vestimenta do corpo, Deus sabe de que necessitamos deles e, por isso, devemos fazer a nossa parte. Mas jamais permitir que a inquietação e a ansiedade domine os nossos corações no processo de buscar o que comer e o que vestir. É o que eu disse no comentário anterior, porque o problema é o desespero, é colocar aquilo como o mais importante. Aquilo, colocar o seu tesouro como sendo aquilo, no teu coração naquilo. Então isso que é o problema. E é interessante notar que, né, a vestimenta também ela foi um item que foi criado lá no Éden, né? Quando Adão e Eva eles pecaram, né? Deus proveu ali uma vestimenta para eles. Então a vestimenta é uma necessidade básica, né? Que já começou a surgir dali da época do começo do mundo. E quando se vê tribos indígenas, né, que não vestem roupa, que ficam despidos, então você vê que eles estão em rebelião contra Deus, porque eles não estão, eles se desgarraram daquela ordenança, daquele ato ali que Deus estabeleceu no início da criação do mundo. Então ele é um item básico que Deus provê a todos aqueles que confiam nele. Segunda parte é a provisão das necessidades emocionais, né? Então ele dividiu aqui em 3 necessidades, né? As necessidades do corpo, agora ele vai nas necessidades da alma. Ele divide a necessidade do corpo, da alma e do espírito, né? E então na segunda parte, a provisão das necessidades emocionais que ele relaciona, que o comentário relaciona com a alma. Eu vou explicar melhor daqui a pouco. 1. Somos seres integrais. A palavra de Deus revela que somos corpo, mas também alma. É porque o comentarista ele crê na tricotomia, onde o ser humano é formado por 3 partes, né? Que é corpo, alma e espírito. Porque tem os dicotomistas também, que eles só creem que o ser humano é formado em corpo e que a alma e o espírito seriam a mesma coisa. Seriam essas divisões. Nessa obra aqui eu comento, né? Eu comento aqui, ó, nessa obra aqui,
eu tenho um comentário sobre isso, sobre essa diferença de tricotomia e ditocomia nessa obra aqui. Então, ela ajuda você a entender essa parte. A palavra de Deus revela que somos corpo, mas também alma. Nesse sentido, além das necessidades físicas, temos necessidades emocionais. Portanto, somos seres inteiros. Assim sendo, o que se passa na alma reflete no corpo. Ela é a esfera responsável pelas emoções e pelos sentimentos. Ela se entristece, sente afeto e se alegra. Por isso, a mordomia da alma é indispensável para o nosso bem-estar completo. Assim como o corpo, a alma deve ser cuidada, preservada de maneira irrepreensível. A forma como lidamos com nós mesmos transborda para a forma como agimos com os outros. Então, como eu disse, o autor ele é tricotomista. Então, ele crê que o ser humano é formado por corpo, alma e espírito. O corpo é a parte física, né? O arcabouço da pessoa. A alma seria a parte emocional, a mente, as emoções, a razão. Com a alma a gente se comunicaria então com o meio físico, com as pessoas, né, que estão à nossa volta, com a alma. E o espírito seria aquela parte só comunica com Deus, através da oração. Então, ele coloca então que os sentimentos então estão ligados à alma nessa posição tricotomista. 2. Ansiedade no mundo. As palavras de Jesus em Mateus 6 são bem atuais. Ela trata das preocupações e inquietudes das pessoas no processo de decisões. O nosso Senhor nos alerta para o fato de a ansiedade poder nos prejudicar. De acordo com os dados da OPAS, né, Organização Pan-Americana da Saúde, o transtorno de ansiedade, bem como outros transtornos mentais, atingem cerca de 30 milhões de pessoas no mundo. O Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade, pois ela afeta cerca de 18,6 milhões de pessoas, conforme dados da OPAS. Esses dados mostram um pouco da ausência de paz no mundo e como as inquietações estão bem presentes na vida das pessoas, ainda mais com os meios tecnológicos que existem atualmente, né? O celular, por exemplo, que acaba trazendo ansiedade para as pessoas, né? Crianças ficando usando celular muito precoce, ficam ansiosas, então todo um problema que atinge a alma dessas pessoas. 3. A solução para a ansiedade. A nossa solução sempre está em Jesus. Não há enfermidade que ele não possa curar, mesmo as emocionais. Ao longo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos ensina a cuidar do que pensamos, a guardar o nosso coração e sentimentos de toda inquietação, a lançar a nossa ansiedade em Deus e descansar nele. Assim, pela palavra de Deus, sabemos que as enfermidades emocionais podem trazer prejuízos grandes para a nossa vida. Por isso, a Bíblia nos alerta a respeito do cuidado que devemos ter com a nossa alma. O nosso Deus nos assegura a vitória também sobre a ansiedade. Terceira parte, a provisão das necessidades espirituais. Agora ele vai entrar aqui então na provisão das necessidades espirituais. 1. Necessidade de salvação. Além de ser corpo e alma, o ser humano também é espírito. Por isso, temos necessidades espirituais. A maior delas é a salvação. Essa necessidade foi causada pelo pecado devido à queda dos nossos primeiros pais. Essa necessidade não é apenas de um indivíduo, mas de toda a humanidade que carece de salvação. Assim, tudo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário providenciou a salvação e preencheu a necessidade espiritual do ser humano. 2. Necessidade da presença e direção de Deus. Então, no ponto 1, ele comentou sobre a necessidade principal, que é a salvação, porque como todos estão destinados à morte, a salvação ela promove a vida eterna. Ponto 2. Necessidade da presença e direção de Deus. Outra necessidade espiritual de que o ser humano tem é da presença e da direção de Deus na vida. A cada dia que passa, precisamos buscar a presença de Deus mediante a oração para fazer a sua vontade em nossa vida. Além dessa preciosa presença, precisamos também da direção divina em nossa jornada. De tempos em tempos, precisamos tomar decisões, fazer escolhas e agir. Por isso, não podemos fazer nada sem a direção divina. Para isso, nós temos o Espírito Santo, o nosso ajudador, e a palavra de Deus como bússola. O Espírito Santo nos ilumina no entendimento das Escrituras e, por isso, nos guia em tudo. Ele preenche
essa necessidade espiritual. Terceiro ponto, necessidade do Espírito Santo. A direção do Espírito é indispensável, mas fundamental ainda é a presença do próprio Espírito em nós. Já dizia o salmista, não retires de mim o teu Espírito Santo. Para cumprir a sua missão na terra, o Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Da mesma forma ocorre conosco, pois só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo pode nos capacitar para evangelizar de maneira eficaz. E até as nossas intenções não serão bem-sucedidas sem a ação poderosa do Espírito Santo. Sem essa obra, a igreja não pode avançar. O Espírito Santo provê a nossa necessidade espiritual. Então, com certeza, essa necessidade do Espírito é algo que está latente e muito grande nos dias atuais. Como eu já comentei anteriormente em outros vídeos, a situação da liderança das igrejas são terríveis. Pessoas que praticamente não parecem que seguem o Evangelho de Cristo estão lá liderando, estão lá comandando. E será que tem o Espírito Santo essas pessoas? Dificilmente. Elas estão comandando na base da carne, na base da força do seu braço. Então, isso prejudica. Não se vê milagres, não se vê transformações, não se vê coisas espirituais acontecendo. Só se vê fingimento, mentira, enganação, jeitinho para enganar. Então, isso faz com que o Espírito Santo não atue na vida dessas pessoas, dessas lideranças. Porque as pessoas pensam que o Espírito Santo é só rodopiar e cair. Não, não. O Espírito Santo é uma vida correta, uma vida íntegra, uma vida honesta com as coisas de Deus. Não é rodopiar, não, porque tem gente que rodopia, mas lá de fora é desonesto, é mentiroso, é trambiqueiro. Então não tem nada a ver esse negócio de rodopiar com o Espírito Santo. O Espírito Santo é cuidado, é honestidade, é integridade. Então isso falta muito. E se não tiver isso aí, as coisas ficam difíceis. Se não tiver isso aí, a mentira vai tomar conta, vai acontecer como aconteceu com as igrejas que se apostataram ao longo da história da humanidade. Então, é fundamental que as pessoas caiam na real e entendam quem realmente elas estão seguindo. Porque o Deus da Bíblia, o Senhor Jesus Cristo, é bem diferente do que essas coisas, esses comportamentos que essas lideranças têm sido ultimamente. Conclusão. O nosso Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, provê todas as nossas necessidades, quer de natureza física, quer emocional ou espiritual, pois Deus nos trata como pessoas inteiras. Dessa maneira, somos convidados a colocar cada área de nosso ser em plena dependência de Deus. De fato, não deixaremos de enfrentar desafios, de tomar decisões arriscadas. Contudo, podemos descansar em Deus e, mediante a presença e direção do Espírito, experimentar um período de plenitude em sua presença. Então essa aqui foi a conclusão dessa lição de número 11, que nós podemos gravar aqui neste vídeo. Mais uma vez eu quero pedir, humildemente, caso você ainda não seja inscrito neste canal, possa se inscrever, deixar o seu like, compartilhar este vídeo. E caso queira adquirir as nossas obras, né, os links vão ficar aí na descrição. Tanto é a obra da Enciclopédia de Notas Bíblicas, Históricas e Teológicas, segunda edição revisada, mais volumosa, né, com nova diagramação, nova capa. Olha só a dimensão aqui da lombar, né? E também a outra obra, Os Frutos dos Falsos Profetas. Pelos seus frutos os conhecereis, obra que denuncia todas as heresias e erros que os líderes, pessoas de influência, têm cometido no meio da igreja evangélica. Então, caso você queira adquirir as obras, vou deixar os links na descrição deste vídeo e deste canal. E quero agradecer então, e muito obrigado, e até o próximo vídeo.